campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos, muito bom nos encontrarmos novamente para ler e refletir sobre uma parte do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos abrir o Evangelho hoje no capítulo 12. O título é Amem os seus inimigos. E vamos refletir sobre o assunto pagar o mal com o bem. Será lido, então, o item 3. E depois a gente faz a reflexão sobre a leitura. Ele nos diz assim: se a caridade tem como princípio amar o próximo, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio. A virtude de amar os inimigos é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. A palavra amar, utilizada por Jesus nesse ensinamento, pode causar algum equívoco quanto à sua interpretação, pois ele não quis dizer que devemos ter pelo inimigo a mesma ternura que temos por um amigo. A ternura requer confiança, e não podemos depositar confiança em uma pessoa sabendo que ela nos quer mal. Não podemos ter por ela a mesma demonstração de amizade, sabendo que ela pode abusar dessa amizade. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver a mesma simpatia que existe entre aqueles que possuem as mesmas ideias. Quando encontramos um inimigo, não podemos sentir por ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Esse sentimento de amor e aversão resulta de uma das leis da física, a lei da assimilação e da repulsão de fluidos. A corrente fluídica emitida pelo mau pensamento traz consigo uma influência muito ruim. Já o bom pensamento nos envolve agradavelmente. Por isso, a diferença das sensações que experimentamos quando nos aproximamos de um amigo ou de um inimigo. Portanto, amar os inimigos não significa que não se deva fazer nenhuma distinção entre amigos e inimigos. Esse ensinamento nos parece difícil e até mesmo impossível de ser praticado, porque entendemos erradamente que ele manda dar aos amigos e aos inimigos o mesmo lugar no coração. Devido à pobreza das línguas humanas, somos obrigados a usar a palavra amar para expressar diversas formas de sentimento. Assim, precisamos completar seu significado explicando que amar os inimigos é ter para com eles um sentimento desprovido de animosidade. Amar os inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não seja natural, já que o encontro com o inimigo faz bater o nosso coração de uma maneira diferente da que quando encontramos um amigo. Amar os inimigos, segundo esse ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar o mal que eles nos fazem sem impor condições e sem ter segundas intenções. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça, em vez de ficarmos tristes. É socorrê-los em caso de necessidade. É não usar palavras nem cometer atos que possam prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Quem fizer isso estará seguindo o mandamento: amem os seus inimigos. Então ele esclarece bem aqui nesse comentário, né, sobre o ensinamento de Jesus, né? E tudo começa com as orientações de que ame a Deus, né, acima de todas as coisas, e amem ao próximo como a si mesmo. E também que devemos fazer aos outros somente aquilo que a gente quer que façam para nós. Isso é uma base, né?
é um caminho para seguir. E nesse caminho, a reação em relação àquelas pessoas que são, entre aspas, né, os inimigos da caminhada, essa é a ação que devemos ter com essas pessoas. Se a gente não quer que façam o mal para nós, né, não vamos fazer para ninguém, independente de quem seja, do que nos fazem, porque se a gente recebe o mal ou alguma coisa que a gente interpreta como injustiça, às vezes do nosso ponto de vista, e a gente devolve da mesma forma, não cessa essa corrente, né, de transferência de animosidade nessa vibração fluídica, como ele falou aqui. E quando a gente retribui com o bem qualquer coisa que nos faça, que a gente receba e nos faça mal de alguma forma, retribuindo com o bem, então corta essa corrente vibratória ruim. E aqui essa explicação que ele nos traz sobre a forma, né, de interpretar esse sentimento, porque o amor que Jesus nos ensinou, aquele amor sublimado, ele é muito amplo, ele é a palavra, né? Amar a tudo e a todos, amar a natureza, amar os animais, amar até as coisas da matéria que a gente precisa, né, para sobreviver nessa existência na matéria, né? Não depredando coisas, respeitando, na verdade, respeitando tudo e todos, né? Na maneira como cruzam pela nossa vida. E é uma forma muito ampla, como ele diz aqui, de sentimento, né? Se a gente vai analisar. Mas para aqueles queridos do nosso coração entra a ternura. É uma forma diferente de expressão, porque, como ele diz, né, não temos a linguagem muito restrita, não tem como definir o que é um sentimento para lá, o que é para cá. E aí ele resume lá embaixo, né, mais no finalzinho do texto, e é interessante o tempo, né, do verbo que ele usou aqui. Amar os inimigos segundo os ensinamentos de Jesus é não ter, hoje, né? Hoje, todos os dias, hoje, sempre. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, né? E aí vem outras virtudes que entram também nessa reflexão, que é a tolerância, a indulgência, né? O entendimento, a paciência com os outros, às vezes refletindo sobre que circunstância o outro está passando para reagir daquela maneira, que circunstâncias nós estamos passando para nos melindrar com coisas às vezes desnecessárias, né? Tem todo um contexto para ser analisado, então, se a gente não está em condições de refletir, não vamos então desejar nada de mal, não vamos vibrar nessa corrente de mal, na corrente fluídica, né, do mal, porque a gente sabe que o pensamento também, a matéria, às vezes sempre, né, não precisamos nem falar, se a gente pensa, a vibração é a mesma da palavra e chega no destino. E a gente sabe que quando a gente faz o bem, o maior beneficiado é nós mesmos. E quando a gente não faz o bem, o maior prejudicado é nós mesmos, porque a gente se envolve nessa vibração e fica se sentindo cada vez pior. E aí me vem agora sobre o perdão, né? Quando nos fazem alguma coisa e a gente perdoa. Quando a gente perdoa, nós somos o primeiro que se beneficia do perdão. E aquela pessoa perdoada, se ela aceita, ok, mas se ela não aceita, para nós não muda, porque o perdão limpa o nosso coração daquele sentimento, né, de peso, nos alivia, nos faz ter naquele momento uma paz, assim, uma tranquilidade, uma plenitude. E isso tudo envolve, né, esse sentimento de amor que devemos ter com cada um na nossa caminhada. Eu penso que no nosso dia a dia, né, de relações assim tão diversas nessa existência, né,
e tão conflitantes muitas vezes em tudo, até quando cruzamos com estranhos na rua que não tem paciência, o trânsito é sempre tudo muito agitado. Todo pensamento que a gente emitir durante toda a nossa caminhada, todos os dias, faz uma diferença na nossa vida. E eu acho que a diferença que vai mudar tudo começa em cada um de nós. Se um começa a não ter mais pensamentos ruins, a não desejar o mal de ninguém, daí o outro já começa, o outro, e isso se espalha, nós vamos fazer essa mudança. Nós somos os responsáveis por fazer essa mudança em nós mesmos, em cada um, não vamos mudar ninguém, só a nós mesmos. E se a gente começa a fazer esse exercício, isso contagia. E sem precisar fazer pregação nenhuma, de se vangloriar, né? Eu consigo, eu não desejo mal de ninguém. Aí já entra um pouco da vaidade e aí também já complica. As nossas ações são os nossos exemplos, né? O que a gente faz, da maneira como a gente vive, como a gente pensa, como a gente reage, né? Que é o exemplo para o outro. A gente não precisa fazer propaganda de nada, porque cada um de nós é o espelho do outro, né? E assim a gente vai sintonizando uns com os outros. E quando a gente faz em nós uma mudança, os que estão na nossa volta percebem, até pela vibração, sentem a mudança. E também é possível que passem a refletir sobre o porquê daquela mudança, né? E então entrando num conjunto de melhora na família, melhora nos amigos, melhora no trabalho, porque é comum a gente ver as pessoas comentarem assim, eu gosto de conversar com fulano porque é bom, eu não sei porquê, mas eu gosto, eu vou conversar com fulano e eu me sinto bem. E aí, né, a gente assim que estuda um pouco essa parte do espiritismo, fica pensando, né, é a vibração, né, a sintonia de vibração, é uma pessoa que emana uma vibração boa, agradável para os outros, né? Aí às vezes também a pessoa comenta, o fulano lá não tem boca para falar nada mal de ninguém. E aí eu só penso assim, quando alguém comenta, né? Graças a Deus, né? Já está conseguindo. E os outros estão assistindo e vendo essa mudança. Isso contagia, o bem contagia. E a gente precisa trabalhar isso em cada um de nós para poder levar o bem maior que a gente conseguir para o meio onde a gente vive, né? Para as nossas relações. Porque quem mais ganha com isso é nós mesmos. No momento em que a gente se equilibra, né? Se estrutura a nossa caminhada, se equilibra numa base de amor ao próximo, de amor à natureza, de amor aos animais, como respeito, né, a tudo, a gente entra num equilíbrio emocional que nos traz o resultado imediato, a paz interior, né? E aí a gente já consegue construir aquela ideia do céu, né, dentro de cada um de nós e ir ampliando, aumentando essa luz, porque irradia, né? Não é fácil, é uma transformação que a gente precisa fazer, ela é necessária. E como toda transformação, ela exige de nós disciplina, boa vontade, né, nessa mudança, foco para nos disciplinar em relação a isso, quando a gente estiver tendo um pensamento diferente, que a gente já não quer mais, então a gente mesmo, a nossa consciência que nos acusa, né, e nos traz de volta para a realidade para centrar naquilo que a gente quer fazer a partir de agora. Já consigo 100%? Não, mas vou continuar tentando, mudando aos pouquinhos. Ninguém se transforma de uma hora para outra e nem numa existência, mas o olhar sobre o amor tem que mudar. O entendimento sobre o amor tem que mudar, né? O amor não é aquilo que eu sinto só por aqueles do meu coração, os mais chegados, os parentes, os amigos mais queridos. Não.
Isso é ternura, isso é amizade, isso é confiança. O amor é maior, é mais amplo, e isso a gente precisa ter essa consciência dentro de nós, né? Que a gente precisa amar como Jesus amou, tudo e todos, respeitando e entendendo cada um o seu processo de evolução no momento em que a pessoa se encontra. Então essa é a nossa reflexão sobre esse capítulo 12, amem os seus inimigos, nesse item, né? Pagar o mal com o bem. E é isso que transforma tudo, né, irmãos? Então agora nós vamos fazer as vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site